Paz do Senhor Jesus, boa tarde, paz do Senhor, ouvintes do programa Palavra de Fé. Estou aqui para deixar aqui uma palavra, para os ouvintes. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, Quero deixar aqui uma palavra, para os nossos corações, nessa tarde. Boa tarde, para todos, do programa Palavra de Fé, Quero agradecer, a audiência, quero agradecer a todos que ouvem o programa, que acompanham, já agradeço em nome de Jesus, amém. E eu trago uma palavra hoje, que ela está escrita, deixa eu ver aqui, Verônica. Ela está escrita em Samuel, capítulo 1, mas eu quero ler um pouco do versículo 2, a seguir o versículo 8, e mais um pouquinho no versículo 9 e 10, tá bom? Que é para nós entender, melhor a palavra, e aprendermos, quando nós ouve a palavra do Senhor Jesus, nós estamos se alimentando, alimentando o nosso espírito, alimentando o nosso espírito da palavra do Senhor. Nosso espírito fica forte, embora o corpo fica fraco, o corpo pode ficar fraco um pouquinho, mas o nosso espírito ele tem que estar forte porque o inimigo, ele não está brincando de ser inimigo, não. O diabo, ele não brinca de ser diabo, não. Ele sempre foi diabo e ele sempre vai ser, Ele fica todo o tempo ao nosso derredor, procurando uma brecha, para entrar e fazer, tudo o que ele deseja, a destruição, Essa é que é a verdade, Então, vamos lá para a palavra, A palavra diz assim, Samuel, capítulo 1, no versículo 2, amém? Diz assim: Este tinha 2 mulheres. O nome de uma era o nome de uma era Penina, Penina. O nome da outra era Ana, Ana, Penina e Ana, Ana não tinha filhos, Quem conhece a palavra do Senhor, quem lê a palavra de Deus, sabe que Ana não tinha filho, E Penina tinha filho, E ela humilhava, porque as mulheres que não tinham filho nessa época, elas eram muito humilhadas mesmo, porque era um tempo, que as mulheres elas tinham que ter filhos, E elas tinham que ter filhos, as mulheres tinham que ter filhos, E Ana não tinha. O ventre da Ana era estéril, A madre de Ana era fechada. A Ana era estéril, Mulher estéril, não tinha filhos, Então, Penina, ela humilhava muito Ana. E de tempo em tempo eles iam para o templo, adorar o Senhor e levar seus filhos, E lá comiam, bebiam, oravam. E esse título aqui eu quero deixar aqui o poder da oração, O poder da oração, A mulher que ora, o homem que ora, O jovem que ora, Então é o poder da oração. E quando terminou tudo, toda a festa, quando terminou, Ana ficou lá muito triste, com amargura
né, de espírito, diz a palavra do Senhor Jesus. Ana tinha um espírito amargo, né, ela tinha muita amargura, né, claro, né, humilhada, né, mas mesmo assim Eucana, o seu marido, ele amava Ana. E um dia ele pegou ela chorando, né, aqui mais embaixo, que eu não vou ler todo o texto, né, porque é um pouco grandinho, né. A gente tem que ler bastante em casa, né, em casa, reunir seus filhos, né, e vamos ver, né, vamos ver esse texto bíblico, é tão lindo, né, vamos ver como o poder da oração é forte, né. Leia junto com seus filhos, né, também, com a sua família. Então, aqui no versículo 8, né, Eucana pegou Ana chorando, e ele disse assim, né, lê aqui um pouquinho, né, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não come? Porque estás mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Ele se achava o cara, né? Tô brincando, amados ouvintes da palavra do Senhor Jesus. Que ele disse que ele, né, poderia ser para ela, né? Ele não era melhor do que 10 filhos, né? Mas não era, porque o melhor para ela eram filhos, né? Com certeza, né? Então, ele disse, porque ele amava muito ela, né? Então ele disse, será que eu não sou melhor do que 10 filhos, né? Maravilha, né? Ele falou para ela, né? Então, mas mesmo assim, Ana continuou muito amarga, né? Muita amargura no coração. Mas depois dessa festa, Ana, ela se sentou, se diz aqui na palavra de Deus, no versículo 9, amém? Que diz assim que ela... Vou ler aqui um pouco, né? Para que nós entendamos melhor. Então Ana se levantou depois que comeram, beberam em Siló, e ali o sacerdote estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, né? Perdão, do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundante, né? Aleluia, né? Glória a Deus. Então ali ela ficou curvada ali, eu creio que sentada. Não ficou mais ninguém ali, só diz que é o sacerdote, né? E ela ficou ali e chorou muito mesmo. E eu quero dizer para mim e para você que Deus, ele não resiste a um coração aquebrantado. Quando você chora de verdade mesmo, quando esse choro vem lá do fundo do coração, o Senhor Jesus, ele não resiste a um coração aquebrantado, né? Então, o sacerdote perguntou para ela, né? Porque ela estava embriagada, porque ela só mexia os lábios, né? Por que tu bebeu muito vinho, né? Tu estás embriagada, mulher, né? Aí ela disse, não, ela está orando, né? Ela estava orando. Então ela foi e conversou com ele, né? E ele disse para ela, ele abençoou ela, né? E abençoou ela e pediu ao Senhor, aqui ele diz, né? E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente manteres para atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembreis da tua serva, e não esquecereis mais a tua serva. Deres um filho, um varão, o Senhor o darei por todos os dias. Eu o darei por todos os dias da sua vida sobre a sua cabeça. Não passará a navalha,
navalhas, né? Então aqui ela fez um voto ao Senhor, né? Ali ela fez um voto ao Senhor. Se o Senhor desse um filho para ela daria esse filho para o Senhor, né? Para viver na casa do Senhor. E não deixaria passar navalha na sua cabeça, cortar o seu cabelo, né? Então, ela teve um filho, né? Ela teve o filho e colocou o nome dele de Samuel, né? Então, Deus ouviu o clamor dela, Deus ouviu as orações dela, porque não foi uma oração qualquer, não foi sentar na cama e dizer, Senhor, me abençoa, tal, né? Estou precisando. É claro que Deus ouve também, né? Mas demora mais um pouquinho, né? Do que a pessoa se prostrar, chorar com amargura de alma, dizer, Senhor, olha para mim, né? Dá-me o que eu estou precisando, Senhor. Estou sendo humilhada, né? Estão me humilhando, estão me desprezando, né? E eu sei que o Senhor não quer isso para mim, né? Ora com o coração, com a alma, com o espírito, né? Se derrama na presença de Deus. Amados ouvintes do programa Palavra de Fé, Deus, ele não resiste ao coração aquebrantado. Então Deus ouviu a oração de Ana e Deus deu um filho para ela. Deus deu filho para ela, né? Então, o que eu quero dizer para mim e para você? Não desista de orar. A oração tem poder, o poder da oração. Nada que você peça em oração, que você peça fervorosamente para o Senhor, que Ele não venha te atender. Ele vai te atender. Amém? Então não pare de orar, porque a oração tem poder. Mulher, não pare de orar. Seja o que você esteja passando com a sua família, com o filho, com a filha, né, com seu esposo, né? Tenha paciência, ore. Hoje o inimigo, ele está destruindo muitos lares, muitos casamentos estão sendo destruídos, né? Agora por quê? Né? Porque as pessoas, elas não têm paciência de orar, elas não têm paciência de esperar, né? Pedir ao Senhor, né, proteção para sua família, para sua esposa, para o seu marido, né? E ter diálogo com seu esposo, ter diálogo com sua esposa. Não deixe o inimigo destruir o casamento de vocês, amém? Porque o casamento é uma coisa sagrada, é uma aliança entre Deus e o casal, é uma aliança entre Deus e o casal, né? Então, não deixe que o inimigo destrua o seu casamento. Ore, faça como Ana, ore, que Deus, ele lhe dá filhos, né? Qual é o filho que você espera? Né? O seu esposo voltar para você, tirar o seu esposo das mãos de Penina, né? Tirar o seu esposo das mãos da Jezabel, tirar o seu esposo das mãos de Jezabel. Ore e confie que ele vai largar a Jezabel e vai voltar para você, né? Assim você queira o seu esposo de verdade, volta, né? Com amor, com carinho, né? Quando tratar bem o esposo tratar bem a esposa, né? Ter diálogo, conversar, né? Ler a Bíblia junto, orem junto, né? Meu Deus, eu acho que um homem que ora junto com a sua esposa, um esposo que ora junto com a esposa que ora junto com o esposo, eu acho que uma família dessa vai bem porque Deus ouve, né? A oração tem poder, então ore pela sua família, ore pelo seu casamento, né? Ore pelo seu emprego. Se você não tem emprego, ore para que Deus lhe dê um emprego, né? Deus lhe dê esse filho, né? Esse emprego, que abra essa madre, né? De um emprego, né? E é isso, amados ouvintes, né? Do programa Palavra de Fé, né? Então eu deixo essa palavra para o meu e para o seu coração nesta tarde, né? Nesta tarde de quarta-feira, né? O programa de quarta-feira, né? No Palavra de Fé, né? Então é essa mensagem que eu deixo para o meu e para o seu coração nesta tarde, amém? Que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu casamento. Aqui eu deixo uma palavra profética. No próximo programa eu vou tirar um tempinho para orar, amém? Para orar pelo seu casamento, para orar pela sua saúde, amém? Mas desde já eu já deixo uma palavra profética para o seu coração, para a sua família,
né? Que Deus venha abençoar a sua família, que Deus venha abençoar o seu casamento, que Deus venha lhe abençoar, amém? E que Deus venha lhe curar. Que Deus venha te curar se você estiver enfermo na sua casa ou no hospital. Que Deus venha lhe curar. Se você estiver com pensamento negativo, que o Senhor Jesus venha repreender todo pensamento negativo de suicídio, né, de depressão. Que o Senhor Jesus venha repreender em nome de Jesus. Tá bom? Se você está sentindo uma dor agora, coloque a mão onde você está sentindo a dor e eu vou repreender essa dor em nome de Jesus. E digo para você que está sentindo dor, eu repreendo você em nome de Jesus, seja repreendido. Traga saúde para esse homem, traga saúde para essa mulher, Senhor. Abençoa com o teu poder santo, em nome de Jesus. E eu agradeço, né, mais essa oportunidade de estar trazendo mais essa mensagem, né, no programa, né, Palavra de Fé, amém? E se inscreva no canal, né? Aperte no sininho, tá? Para você não perder nenhum conteúdo, tá? Do programa, né? Do que eu colocar aqui enrolou agora, na programação, né? Então, que Deus venha te abençoar e tenha todos uma excelente tarde, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Amém.